queria, nesse momento, tá rouco, levemente alcoolizado e gritando, é campeão. Mesmo do Carioca, Thiagão, tá carente, Nutella? Mesmo do Carioca. Mas, como isso não é possível, o que me resta é pegar alguma coisa dessa partida que aconteceu agora há pouco e trazer aqui para o nosso contexto para a gente debater e projetar a temporada do Vasco, né, visando aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, que a gente vai conhecer o grupo amanhã. E aí eu tava vendo aqui essa postagem de uma página que eu sigo, Vasco até a morte. Tá na tela para vocês. Deixa eu pegar aqui o celular que minha vista já não tá aquela coisa, hein? Vamos lá, ó. Você vê a postura do Fluminense nesses dois jogos contra o Flamengo e sente vergonha do Vasco. E assim, os times de Vasco e Fluminense têm praticamente o mesmo nível. Não é nada muito absurdo. Mas os caras competem. Não estão se acovardando frente a um time que é claramente melhor. O Vasco precisa, de uma vez por todas, voltar a jogar clássicos como o Vasco. Quero saber a sua opinião em relação aqui a essa postagem. E eu concordo basicamente aqui com tudo. Um ou outro pode debater o nível, né? Porque eu já vi aqui nos comentários, não, o Fluminense Série C é muito melhor que o Vasco. E tem gente que comenta, não é de forma nenhuma. Eu não acho, como ele disse aqui, nada de absurdo. O que a gente pode pontuar em relação ao Série C hoje, se você citar, se eu te perguntar, cita aí os 5 melhores jogadores em atividade no Brasil. Eu acho que você vai colocar um jogador deles. Na minha visão, é o Arias. Joga muita bola. Ah, pode hoje não ter assim e tal, mas joga muito. Tá numa excelente fase. Então tem um dos melhores jogadores atuando no Brasil, o Série C. Mas se você vê ali peça por peça, a gente tem que analisar também momento. Alguns jogadores do Vasco que não estão 100% fisicamente. Então, assim, nada de absurdo. E aí o ponto que eu quero colocar aqui, e até um fato que aconteceu ontem atrapalha a minha teoria, a gente vai comentar sobre isso, que é verdade. A postura do Fluminense, ele é totalmente diferente. É um time que me parece não tem medo do Flamengo. Com toda a dificuldade, claramente é um time inferior, mas não tem medo. Tenta jogar, sustenta e o Vasco tá apavorado. E eu acho que tem um peso do histórico recente nisso também. Porque o Fluminense, além de ser um time, foi o único aí recentemente, né, que ganhou do Felipe Luiz, tem aquela virada aí também, perdeu o primeiro jogo da final por 2-0, virou, né, no segundo 4-1. E o Vasco vem tendo, assim, partidas contra o Flamengo, que, sabe, é difícil, né, cara? Teve um ano desse aí, primeiro tempo, 4-0 pros caras, teve o 6-1. São massacres, né, que o Vasco vem sofrendo nas partidas, apesar ali do resultado. Às vezes, né, como foi agora, só perdeu, mas no ano passado foi massacrado, mas conseguiu achar um gol ali com o Felipe Coutinho. Então eu entendo que o Vasco entra apavorado contra o Flamengo e o Fluminense não. Tem uma certa confiança, mas aí é o ponto que eu vou chegar. Bate também nas limitações, porque hoje, cara, dói falar isso, mas é um time que tem opções. Você vê hoje, né, ali o Juninho entrando, aí uma correria danada, aí entra Michael. É diferente. E é um time que você não pode errar. Se você cometer um erro, uma falta de atenção, os caras vão parar dentro do gol. E aí você não tem esse recurso, você não tem essa qualidade para o adversário se preocupar também, fechar um pouco mais. Não, é só lá. É a correria desenfreada que esses caras têm, né? E aí eu vejo isso. Também esbarra. Por mais que não tenha medo do Vasco, também esbarra nas limitações técnicas e aí também não fez muita coisa, não criou muita coisa em comparação ali também com o Vasco. Mas o Vasco tem muito medo. Só que a teoria que eu venho levantando aqui com vocês é aquilo. Cara, o Flamengo hoje não é parâmetro pra gente. De forma nenhuma. O Vasco hoje não compete com o Flamengo. Quero dizer, no Brasileirão. De forma nenhuma. Então, eu entendo que hoje o Flamengo, de longe, a gente acompanha aí, eu vejo o Palmeiras jogar, não joga dessa forma. Teve um período aí que falaram que era o Corinthians, mas já tá matando a planta. O São Paulo não joga, né? O Galo que eu não vi, o Inter que eu não vi. Mas muita gente coloca o Flamengo hoje como o melhor time do Brasil. E aí você soma isso, melhor time do Brasil e o medo do Vasco. Só que durante o Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro, a gente não vai enfrentar esse tipo de performance do Flamengo. E aí eu quero ver. Como é que o Vasco vai se sair, né, em relação ao Santos. A gente vai destacar aqui, né, os 5 primeiros jogos do Vasco. Então eu prefiro esperar. Porque eu também não acho o time do Vasco tão pavoroso assim. Principalmente se esses caras que chegaram aí ajudar, contribuir com velocidade, com qualidade técnica na frente, e aí você ajustando a defesa, eu acho que dá pra fazer um campeonato brasileiro tranquilo. Porque eu acho que o Flamengo não é parâmetro pro Vasco. Repito, soma a qualidade do time adversário e o medo que o Vasco tem. E aí eu concordo aqui com ele.
tem que voltar a ter personalidade, entender que tem uma diferença, mas entrar confiante, chegar junto, mudar as peças também ali do Vasco no sentido de colocar mais gente pra correr com condição física, de repente mudar a ideia de jogo contra eles, sabe? E a gente vai encarar o Flamengo, se eu não me engano, na 5ª rodada do Brasileirão. Mas meu ponto é isso em relação a mais um título aí, infelizmente, de família vascaína, e também analisando ali a atuação do Série C. Seguindo aqui a nossa resenha, a gente vai falar sobre uma matéria do GE que você votou e eu... surpreendeu, cara. Perdi até as palavras aqui. Tal zagueiro, na sua opinião, tem que ser titular absoluto do Vasco. A gente tem também aqui uma informação exclusiva do Lineker dizendo que o Lloyd Augusto, olha, a galera tá meio assim, ó, sei lá, hein? Né? Vamos falar também sobre o Vasco ainda no mercado, tentando reforçar o seu elenco. E eu quero trazer aqui uma opinião do Edmundo pra gente debater o Vasco aí no Campeonato Brasileiro. O Vasco estreia no dia 30. Edmundo resenhando lá com a galera do chat, né? Mandaram uma mensagem pra ele. Poxa, Edmundo, eu acho que o Vasco tem um elenco melhor do que do ano passado. Mas sei lá, hein? Você vai ver aqui a resposta do Edmundo. Quero a sua opinião. Eu vou deixar a minha aqui. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa eu destacar aqui essa matéria do GE, né, que fez uma votação lá e, cara, me surpreendeu, tá? Me surpreendeu, tá na tela. Torcida do Vasco elege Lemos titular no Brasileirão e se divide entre João Vitor e Lucas Freitas. Deixa eu ver aqui a matéria, ó. Com a disputa na defesa aberta entre Maurício Lemos, Lucas Freitas e João Vitor, o GE perguntou aos torcedores do Vasco qual deveria ser a dupla de zaga titular do time no início do Brasileirão. Mais de 90% dos votantes elegeram Lemos como titular, mas a outra vaga de titular ficou dividida entre João Vitor e Lucas Freitas. A dupla mais votada foi Maurício Lemos e João Vitor. Elegida por 48,88% dos votos. A segunda dupla mais votada foi Maurício Lemos e Lucas Freitas por 41,32%. Assim, cara, eu sinceramente não consigo entender, mas eu tenho que respeitar a opinião aqui de quem votou. Porque eu lembro muito bem que eu falei isso com vocês, né? Eu acho que o Maurício Lemos, ele não chega no Vasco com status titular. Ele chega para brigar por posição. E até pontuei, né? Pela amostra pequena que a gente tem do Freitas, que só na reta final começou a jogar mais ali no Juventude, e também teve atuações como lateral, não somente como zagueiro, e aí o Freitas, que o Oliveira, né, já disputou o Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, não é aquele, né, tal, eu falei assim, pô, de repente o Oliveira vai surpreender. E inicialmente, como o Lemos ainda estava buscando ali a forma física, o Carille optou pelo Oliveira. E aí, no decorrer dos jogos, é bom a gente destacar que o Oliveira, né, acabou machucando, eu acho que no jogo contra o Fluminense, e dali em diante o Lucas Freitas assumiu a posição. Então assim, eu discordo, mas discordo plenamente aqui da galera que votou. É muito daquele papo que a gente tem entre nós vascaínos, de que quem tá no banco é melhor do que o titular. E não é o caso. Pode até acontecer, né, do Carille optar aí pelo Maurício Lemos e ele ir bem. Eu acho que se é para barrar, tem que barrar o Freitas, não o João Vitor. Porque acho que o João Vitor é o melhor zagueiro do Vasco. Não vale, né, os 42 milhões que o Vasco pagou, mas ele é o melhor zagueiro do Vasco. Mas eu não barraria ninguém. Continuaria ali com o Lemos no banco. Porque a dupla de zaga eu não mexeria de forma nenhuma. Tiagão, nesse campeonato carioca, na temporada até aqui, é difícil, né, irmão, tirar alguma coisa positiva do Vasco em termos de atuação. Mas se você tivesse que escolher alguma coisa, dupla de zaga. De uma maneira no coletivo, tá? Dupla de zaga. Dupla de zaga, foi bem, pô. Já falei aqui algumas vezes, pô, quem fala mal das atuações do João Vitor e do Lucas Freitas nas partidas ali contra o Flamengo, gente, com todo respeito, vocês não entendem de bola. Pô, vai lá jogar de zagueiro. Vai lá jogar de zagueiro com um volume desse que o adversário tem, sabe? Então, vai errar, pô. Vai errar. Então, eu não vejo o Lemos com esse recurso todo pra galera votar. Então, o que me passa é exatamente isso que eu tô falando com vocês. Tá no banco? É melhor que o titular. Mas não acho, cara. Eu acho que pode ser uma briga por posição, mas pra iniciar no Campeonato Brasileiro, eu iniciaria com o João Vitor e Lucas Freitas, porque estão jogando bem. Essa é a minha opinião. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente debater uma informação aqui do Lineker. Tá na tela para vocês, ó. A avaliação interna sobre Lloyd não vem sendo boa.
de jornalista. Eu tava vendo esse vídeo dele, ele falou, né, que entrou em contato ali, tem uma fonte que assistiu o trabalho que foi feito, né, o jogo treino contra o Maricá, e falou que a partida do Lloyd foi terrível. Ele entrou, eu acho que na segunda parte, né, a atividade foi dividida em 4 tempos, então ele entrou na segunda parte, jogou meia hora, me parece, e foi muito mal, entrou no lugar do Ryan, muito mal mesmo, segundo ele. Mas assim, é aquilo, cara, agora a gente tem que torcer muito para que o Nuno, para que o Garré, para que o Lloyd possam ajudar, porque senão vai ficar complicado. A gente vai trocar uma ideia agora até sobre essa matéria aqui, né? Tá na tela para vocês, ó. A direção do Vasco trabalha em 3 frentes no mercado de transferências nesta janela doméstica. A contratação de um ponta veloz, um zagueiro e um lateral esquerdo para compor. O objetivo do departamento de futebol é espelhar o elenco, trazendo mais equilíbrio em termos de profundidade dos dois lados do ataque e da defesa, e dando mais opções a Fábio Carille. Eu acho muito difícil, né? Quando eu tava lendo essa matéria aqui, eu até falei assim, cara, mano, deixa eu pensar aqui, olhar aí para algum clube de um jogador reserva aí que possa ajudar, que joga na beirada de campo. Poxa, até comenta aí que se você levantar algum nome, eu, né, aproveitar para fazer um conteúdo aqui de algum nome interessante aqui, não tá, tem que estar no banco. Provavelmente, né, o Vasco não vai conseguir tirar um titular. Não, né, com certeza é um jogador que não tá atuando, não tá jogando, vem cá, por empréstimo, tá ligado? Tipo o Palácio lá no Galo, mas agora, né, vai jogar porque venderam um atacante lá. Eu acho muito difícil de você achar lateral, zagueiro e atacante. É muito naquele sentido, aposta e torcer para dar certo. Mas a questão aqui do atacante é justamente para você ter mais um atacante com essa característica do Lloyd, né? De atacar o espaço. Porque seria Palácios e Lloyd. Palácios não veio, então acho que é mais um com essa característica. Já que o Carille pensa o time, né, com essa característica. Um ponta construtor e um ponta mais agudo, mais rápido. Então, nesse momento, Nuno e Lloyd. Mas se o Lloyd não mostrar capacidade de iniciar o Brasileirão, né, vai complicar a família vascaína. E aí eu queria finalizar o nosso vídeo com essa opinião aqui do Edmundo sobre a temporada do Vasco, sobre o Campeonato Brasileiro. Se liga só. Eu estou com medo no Campeonato Brasileiro. No papel, Vasco tem time melhor que ano passado. Agora, fazer esse time jogar bem e ser eficiente para vencer os jogos, bom, eu acho até que tem, Alan Sérgio, um time melhor do que o do ano passado no papel. Até acho, sim, concordo. Embora, acho que a torcida do Vasco, no modo geral, foi um pouco injusto com o Léo Pelé. Não sei ainda se os Lucas, né, os dois Lucas, dois zagueiros aí que chegaram, jogarão melhor do que o Léo Pelé. Mas, claro, os 3 atletas que recém chegaram aí, a gente tem que dar um voto de confiança de que eles podem ser felizes, né, e jogarem bem, produzirem com a camisa do Vasco. Agora, ano passado teve um fato novo, que foi o Rafael Paiva. O Rafael Paiva tinha muita fome, muita vontade, muito desejo de vencer na vida. Né? Ele veio das categorias de base, mexeu com a galera, e o Vasco pegou duas sequências positivas. Quando vieram as sequências negativas, ele acabou sendo mandado embora. Então, por isso que o Eri falou ali, eu concordo, que a estreia no Campeonato Brasileiro é uma grande decisão. O Santos também foi eliminado precoce, né? Um dia depois do Vasco. O Santos também vai trabalhar, que eu digo, fazer uma pré-temporada, vai preparar os seus principais jogadores. Acho que lá no Santos, pelo menos do meio para frente, tem mais talento, tem jogadores mais talentosos do que o Vasco, porque você estreia perdendo. Uma ilusão. Seja do Vasco ou do Santos. Vai fora, perde a segunda, tá aí. Tá de novo uma crise estourada. Aí um corpo de... Se for o contrário também, você ganha na estreia, ganha o primeiro jogo fora de casa, também vira líder, também cria uma grande empolgação. Mas é por isso que eu estou falando. O Vasco já estreia no dia 29 ou 30 de março, fazendo uma grande final contra um time, na minha opinião, que vai lutar com o Vasco pelos mesmos objetivos. Pode ser lá em cima na tabela, pode ser lá embaixo na tabela, como foi na temporada de 2023. E os dois, Vasco e Santos, chegaram à última rodada precisando da vitória para escapar do rebaixamento. O Vasco conseguiu essa vitória, o Santos não conseguiu a vitória e acabou sendo rebaixado. Tá aí. Eu concordo, né, com o Edmundo. Eu acho que esse elenco do Vasco, ele tem mais opções, principalmente depois aí também que o Adson voltar. A gente tem o Paulinho, o Jair, né, que machucaram logo no início da temporada passada. Entendo o Coutinho,
né, que deve voltar amanhã, né, a trabalhar normalmente, eu acho que é isso. Então deve estar bem pro início do Brasileirão e torcendo para ele estar, né, fisicamente apto a praticar um bom futebol, porque é isso que atrapalha hoje, dentro das opções hoje também que eu entendo que ele tem. Então eu, Thiago, particularmente falando, Felipe Coutinho bem, cara, tem que entregar um pouco mais agora, porque ele vai ter ali jogadores para associar, vai ter mais peças ali na frente. Então eu entendo que o Felipe Coutinho tem que entregar. Então eu concordo. Ele falou ali do Rafael Paiva, né? E muita gente coloca essa questão na conta da sorte, né? E não na competência do Rafael Paiva. Eu tenho uma galera lá no grupo de membros que batia nessa tecla, né? Que na reta final, principalmente ali quando os resultados não estavam acontecendo, muita gente cobrou o Rafael Paiva de organização, de mudança do esquema tático. E hoje você olha pro Fábio Carille, você vê, né, cara, que ele tem as mesmas dificuldades. E aí vai o torcedor novamente bater na tecla do tem que mandar embora, tem que não sei o quê, é isso, é aquilo. Quem tá livre no mercado aí? Crespo, pô, fechou, Jorginho, Fernando Diniz. Cara, eu entendo que nesse período agora, sem esses jogadores de velocidade na frente, qualquer um profissional, treinador, teria dificuldade. Gente, o ataque do Vasco iniciou a temporada, Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. Pô, não tem cabimento um negócio desse, né, cara? Não tem a menor condição, pô. Não tem. Então, assim, ó, as peças estão chegando. Aí, claro, me preocupa quando, né, vem a informação que o Vasco perdeu pro Maricá por 2-1, time titular. Aí bate uma preocupação. Mas eu continuo, né, entendendo que o Carille tem que continuar, mas, claro, né, a gente não pode deixar passar muito o Campeonato Brasileiro, tem que mostrar a organização, tem que mostrar a ideia tática, tem que mostrar, né, alguma coisa ali na frente, porque o Vasco é um deserto de ideias pra gente avaliar melhor o trabalho e aí se tiver que definir logo no início do Campeonato Brasileiro a demissão desse treinador, família vascaína. Então eu concordo que o time do Vasco é melhor do que do ano passado, mas é aquilo, a gente tá meio entrando no Campeonato Brasileiro, cara, no escuro. Né? Eu acho que é assim, eu pelo menos estou assim, porque tem essa questão que eu falei no início do vídeo com vocês, de encarar o Flamengo e o Flamengo fragilizar, expor o Vasco, mas de repente, né, a gente vai conseguir competir com toda a dificuldade do mundo contra Santos, contra Grêmio, contra Cruzeiro, contra Inter, contra São Paulo, né? Eu acho que isso pode acontecer sim, família vascaína. Destacando aqui, isso pode acontecer sim, família vascaína. Destacando aqui as 5 partidas do Vasco no Campeonato Brasileiro, tá aí, ó, a gente estreia contra o Santos, depois contra o Corinthians, fora de casa, e isso aqui é complicado, cara. O Vasco tem uma dificuldade também, eu sei, que até teve um amigo que comentou isso, mas o Vasco tem uma dificuldade para ganhar do Corinthians, principalmente fora de casa, né? Então a gente tem que iniciar bem aí contra o Santos e, né, lá em busca de um milagre, porque o Vasco fora de casa contra o Corinthians é sempre muito difícil. E aí não dá para negociar aqui contra o Sport, a gente tem que ganhar, né? Ceará fora de casa também é um jogo que a gente tem que entrar com esse pensamento de ir lá conquistar os 3 pontos, e aí depois, né, a gente espera uma postura digna do Vasco contra o Flamengo na 5ª rodada. Então, assim, se analisando essa tabela do Vasco, aquela tabela planejada, mano, a gente, não sei se vocês vão concordar comigo, o ideal, e eu acho que dá, é 9 pontos. 9 pontos. É tentar ganhar do Santos, do Sport e do Ceará. E aí, seja o que Deus quiser, contra Corinthians fora e Flamengo. É isso. Concordam? Fui, família. Tamo junto.